Para a primeira avaliação de transferência de calor 2, iremos resolver duas questões referentes ao livro do INCROPERA da sexta edição. O primeiro referente ao escoamento externo, do capítulo 7 do livro, e o segundo exercício do escoamento interno, capítulo 8 do livro. O nosso grupo é composto por 7 alunos: Alexandre Silva, André Luiz, Arthur Santos, Daniel Júnior, Gustavo Rodrigues, Ítalo Sanches e Vitor Lataro. Sendo assim, vamos começar pela primeira questão. Ela é referente à questão 7.20 do INCROPERA da sexta edição, página 287 do livro físico. Ela diz: o teto do baú de um caminhão refrigerado é constituído com um material composto, sendo constituído por uma camada de isolante de espuma de uretano, entre painéis de liga de alumínio. O comprimento e largura do teto são 10 metros e 3,5 metros, respectivamente, e a temperatura da superfície interna é menos 10 graus Celsius. Sejam condições nas quais o caminhão se desloca a uma velocidade de 105 km por hora, a temperatura do ar é 32 graus e a irradiação é 750 watts por metro quadrado. Escoamento turbulento pode ser suposto ao longo de todo o teto. Aí pede três alternativas. A. Para valores equivalentes da absorvidade solar e da emissividade da superfície externa, determine a temperatura média da superfície externa. Qual é a carga térmica correspondente imposta ao sistema de refrigeração? Letra B. Um acabamento especial pode ser aplicado na superfície externa. Qual efeito teria tal aplicação na temperatura superficial e na carga térmica? E a alternativa C. Se com a absorvidade e a emissividade solar o teto não estiver isolado, quais são os valores correspondentes da temperatura superficial e da carga térmica? Aqui nós temos a ilustração esquemática, o caminhão se deslocando, o teto e uma explosão mostrando toda a espessura do teto com as camadas a camada de isolante de uretano e a chapa de alumínio embaixo e em cima. Nós temos os dados do exercício, o teto do caminhão baú, com o comprimento, a largura, o isolante de uretano e o painel de alumínio, a velocidade do caminhão, passando para metros por segundo para simplificar as contas futuras, a superfície interna do baú, a temperatura, o ambiente externo com a irradiação e 305,15 Kelvin de temperatura do ar, 32 graus Celsius, e o ambiente refrigerado, com menos 10 graus Celsius lá dentro do caminhão. Aqui nós temos uma gravura esquemática mostrando os calores entrando, que chegam do ambiente externo e vai para o ambiente refrigerado, ou seja, chegando radiação e convecção, os fluxos de transferência de calor, saindo uma emissividade e entrando a condução. Sendo assim, podemos falar algumas hipóteses para a resolução do problema. A primeira é que o escoamento ele é externo e bidimensional. A segunda é que o escoamento ele é turbulento ao longo de todo o teto do caminhão. Admitimos assim um escoamento similar ao de uma placa plana isotérmica. 3. Propriedades constantes do ar, ou seja, ρ e μ são constantes. A hipótese 4 é um regime permanente, ou seja, não varia com o tempo. A hipótese número 5, nós podemos assumir que há radiação vinda do ambiente, ou seja, a própria radiação solar. E a hipótese 6 diz que como o escoamento é considerado turbulento, isso é um dado do problema, o coeficiente convectivo médio ele pode ser usado para calcular a temperatura média superficial. Sendo assim, nós podemos provar primeiramente a turbulência completa. Utilizamos a equação de Reynolds. Com os dados da tabela A4 do anexo do livro-texto, nós conseguimos pegar os valores de ρ, μ, K e o Prandtl. Para o ar, a uma atmosfera de 32 graus Celsius, aproximadamente 305 graus Kelvin. Aproximando valores, nós temos. Assim, calculando o Reynolds para a superfície, onde o comprimento característico é o comprimento da carroceria, nós conseguimos achar um valor de Reynolds de 1,84 vezes 10 à sétima. Com isso, nós podemos comparar com o Reynolds crítico. Sabemos que o Reynolds crítico está numa faixa entre 10 à quinta e 10 à sexta para o escoamento externo. Sendo assim, como o nosso Reynolds calculado para o comprimento característico
é maior do que o Reynolds crítico, nós podemos falar e conferir que o escoamento é totalmente turbulento. Aqui nós temos a tabela onde foi pego os dados com os valores todos aproximados. Sendo assim, podemos resolver a primeira parte do exercício, a parte A. Nós precisamos, antes de tudo, fazer um balanço de energia. E pelo balanço do volume de controle, nós sabemos que o fluxo que entra menos o fluxo que sai, ele tem que ser igual a zero. Sendo assim, nós temos as entradas do sistema. Nós temos fluxo de calor por radiação, que é a entrada, e o fluxo de calor por convecção, que é a advecção, na entrada do sistema. E saindo, nós temos condução, que é o que está saindo para o ambiente refrigerado, e a irradiação térmica. Assim, assumindo a superfície do baú como referência, temos a equação do balanço de energia para o sistema. Essa equação. Logo, podemos calcular separadamente os fluxos. Primeiro, o fluxo de radiação, dada pela equação, que o fluxo ele é igual ao fluxo de radiação solar vezes a absorvidade. Assim, podemos aplicá-los nessa equação e temos um fluxo de radiação de 375 watts por metro quadrado. Para a reflexão da radiação solar do teto do baú, a partir também da refletividade do teto e a constante de Stefan Boltzmann, podemos chegar a uma equação para essa reflexão, onde temos a temperatura superficial externa elevada à quarta potência. Não sabemos o valor dela ainda, então deixamos em função dessa temperatura. Para calcular o fluxo condutivo, nós podemos usar através da equação de transferência de calor por condução, onde nós temos que o fluxo é a temperatura externa menos a interna, dividida pela resistência total do sistema. Nós podemos associar as resistências como resistências elétricas, assim como fazemos para essa resolução. Sendo assim, nós temos que as resistências elétricas estão em série, ou seja, podemos somar cada uma. Sendo assim, nós temos a soma da resistência do isolante de uretano e das duas placas de alumínio. Com isso, pela equação da resistência, nós podemos somar o comprimento, T, a espessura, dividido pelo K de cada material. Logo, nós temos a resistência total desse sistema. E aplicando na equação do fluxo de condução, nós também temos em função da temperatura externa, só que agora elevada à primeira potência. Para o cálculo do fluxo convectivo, devido à hipótese 6, ou seja, o escoamento é considerado como turbulento, nós podemos calcular o coeficiente convectivo médio para calcular a temperatura média superficial. Sendo assim, nós podemos usar o número de Nusselt médio para o cálculo do coeficiente convectivo médio. Logo, por essa equação e a equação do fluxo convectivo, e assumindo o escoamento turbulento, nós podemos calcular o Nusselt pela equação, essa equação tirada do livro texto, para o fluxo totalmente turbulento. Logo, pegando os valores da tabela do ar, de Prandtl, e o Reynolds calculado, conseguimos encontrar esse valor do número de Nusselt médio. E sendo assim, podemos calcular o coeficiente convectivo médio. Aplicando os valores na equação, nós temos esse valor de 56,21 watts por metro quadrado Kelvin do H, ou seja, o coeficiente convectivo médio. Logo, podemos solucionar a parte A e podemos expressar pelo balanço da energia todas essas equações. Sendo assim, pelas equações, nós conseguimos montar essa expressão. Substituindo os valores encontrados para cada parte anteriormente feita, chegamos a essa expressão, tendo a temperatura a quarta superficial externa a quarta, elevada à quarta potência e elevada à primeira potência. Logo, atribuindo valores, nós conseguimos resolver e isolando cada um, nós chegamos a essa expressão, onde nós temos função de temperatura externa à quarta potência e à primeira potência. Logo, utilizando softwares e manipulando essa equação, utilizando esse MathPapa e o Symbollab, nós conseguimos encontrar o resultado da temperatura externa. Aqui nós temos
o software utilizado, um dos softwares. E com isso nós teremos que a temperatura externa ela é 307,56 Kelvin, ou 34,41 graus Celsius. Assim, nós podemos calcular a carga térmica correspondente imposta ao sistema de refrigeração, e ela será dada pela equação Q é igual a área da superfície vezes o fluxo condutivo. Uma vez que o calor atravessa a superfície e chega ao sistema de refrigeração, ele é todo devido à condução. Sendo assim, nós podemos calcular a área superficial e o fluxo condutivo nós podemos calcular agora sabendo a temperatura externa. Sendo assim, nós chegamos que o fluxo condutivo é igual a 23,09 watts por metro quadrado. E, multiplicando pela área da superfície, nós conseguimos calcular a carga térmica correspondente, que é 808,33 watts, ou 0,8 kW. A parte B, nós temos a adição de um acabamento especial na superfície externa. Com isso, nós mudamos os valores da absorvidade e da reflexidade da superfície. Assim, nós teremos uma mudança no fluxo de radiação solar e na irradiação solar do baú do caminhão. Logo, o fluxo de radiação pode ser calculado feito anteriormente, utilizando o fluxo de radiação e a absorvidade do teto do baú. Sendo assim, nós achamos um valor diferente do resultado anterior para o fluxo de radiação, agora menor de 112,5. Ou seja, esse acabamento superficial ele gera uma diminuição do fluxo de calor na superfície. E, calculando a reflexão da radiação solar no teto do baú, nós também temos uma diminuição desse valor, utilizando os valores da constante de Stephen-Boltzmann e a refletividade da superfície. Assim, temos essa expressão com a temperatura externa à quarta potência. Assim, podemos concluir também que as taxas devidas à condução e à convecção elas serão mantidas nesse caso, pois elas não dependem desses coeficientes. Assim, podemos calcular a expressão geral do balanço de energia, com o mesmo jeito utilizado anteriormente. Nós temos a equação completa, substituindo os valores, e aqui já com todos os valores ordenados. Assim, ordenando essa equação toda e colocando em função de uma equação de quarto grau e manipulando a equação com auxílio de software computacional, nós podemos descobrir assim o resultado da temperatura superficial externa. Aqui, mais uma vez, o software que usamos. Assim, nós temos uma temperatura externa de 300,26 Kelvin, ou seja, 27,11 graus Celsius. E, logo, a carga térmica correspondente ao sistema de refrigeração é dada pela mesma equação da condução, pois o calor que atravessa a superfície e chega ao sistema de refrigeração ele é todo devido à condução. A área da superfície é a mesma área, ou seja, ela não modifica, só modificamos então o fluxo condutivo. O fluxo condutivo é calculado e temos assim 19,29 watts por metro quadrado. Logo, multiplicando esse fluxo condutivo pela área onde acontece, nós temos a carga térmica correspondente. E essa carga térmica é igual a 675 watts, ou 0,67 kW. Sendo assim, nós podemos solucionar a última parte do exercício, parte C. Agora, os valores da refletividade da superfície e absorvidade retornam ao mesmo valor inicial da questão A, ou seja, 0,5. Só que o teto ele não possui a camada de uretano mais. É como se estivéssemos retirando a camada de uretano e queremos descobrir a temperatura externa da superfície sem esse isolamento. Temos agora, principalmente, uma mudança no fluxo de transferência de calor por condução. E através da equação da taxa de transferência de calor por condução, nós conseguimos fazer agora de novo a resistência em série. Só que agora nós não temos o isolante de uretano. Logo, nós só temos como barreiras para essa transferência de calor as duas camadas de alumínio da chapa. Calculando a resistência total desse sistema, nós chegamos ao valor
de 5,56 vezes 10 a menos 5 metro quadrado Kelvin por watt. Logo, podemos calcular o fluxo condutivo para essa expressão. Vamos deixá-la guardada para usar futuramente. Essa temperatura externa, agora, o fluxo condutivo ela é em função da temperatura externa à primeira potência. Os valores das taxas de transferência por convecção, radiação e irradiação solar eles não são alterados, porque agora a única coisa que mudou no meu sistema foi que eu tirei o meu isolante. Logo, pelo balanço de energia, como nas questões anteriores, nós temos esses valores, ainda dependendo da temperatura superficial externa à quarta e à primeira potência. Logo, atribuindo os valores, nós conseguimos encontrar a equação geral. E reorganizando, conseguimos ter a equação de quarto grau do sistema. Utilizando novamente o software para o auxílio da resolução, o MathPapa e o Symbollab, nós temos aqui a forma que calculamos. Nós conseguimos encontrar a temperatura superficial, 263,29 Kelvin, ou seja, menos 9,9 graus Celsius. Como temos uma diminuição da temperatura por causa desse isolante. E temos que a carga térmica correspondente ela é dada pela equação, pela mesma coisa, pela condução, que é ela que chega ao sistema de refrigeração. Logo, calculando a área novamente, essa área não se modifica, nós achamos que o fluxo condutivo é de 2.519,99 watts por metro quadrado. E, multiplicando pela área, temos que a carga térmica correspondente é de 88,2 kW, ou seja, aumentou muito a taxa de transferência de calor. Ou seja, essa superfície é agora sem o isolante térmico de uretano, nós temos que o calor externo ele será entregue à parte interna do sistema de refrigeração, prejudicando assim até mesmo os alimentos ou equipamentos que podem estar dentro desse caminhão. Agora vamos falar sobre a questão 2. A questão 2 é a questão 8.60 do Incropera, do livro texto Incropera, sexta edição, da página 343. Um tubo de parede delgada com diâmetro de 6 mm e comprimento de 20 metros é usado para transportar gases de exaustão de uma chaminé até o laboratório, em um prédio próximo para análise. O gás entra no tubo a 200 graus Celsius e uma vazão máxima de 0,003 kg por segundo. Ventos do outono a uma temperatura de 15 graus Celsius sopram em direção cruzada ao tubo a uma velocidade de 5 metros por segundo. Considere as propriedades termofísicas dos gases de exaustão iguais à do ar. Letra A. Estime o coeficiente de transferência de calor médio para os gases de exaustão escoando no interior do tubo. Letra B. Estime o coeficiente de transferência de calor para o ar que escoa escoamento cruzado sobre a superfície externa do tubo. Estime o coeficiente, letra C. Estime o coeficiente global de transferência de calor U e a temperatura dos gases de exaustão quando eles chegam ao laboratório. Bom, aqui está o esquema da questão, onde temos a entrada de gás, o inner flow, a temperatura de 200 graus Celsius, e ele é resfriado pelo ar dos ventos de outono. Os dados do exercício: tubo de parede delgada com comprimento L de 20 metros, diâmetro B igual a 6 mm. No ambiente externo, a temperatura do ar é 288,15 Kelvin e a velocidade de 5 metros por segundo. Na superfície interna do tubo, temos gases de exaustão a temperatura inicial de entrada de 200 graus Celsius e uma vazão máxima de 0,003 kg por segundo. Visto que as propriedades termofísicas dos gases são iguais às do ar. Bom, quais as hipóteses que a gente adotou para resolver? As hipóteses do escoamento interno. Primeira, regime permanente, ou seja, a derivada em função do tempo é zero.
As propriedades são constantes, ou seja, a massa específica ρ e μ são constantes. É um tubo liso, onde a gente desconsidera as perdas por atrito do tubo. É um tubo de parede delgada, onde a gente pode desconsiderar a condução de calor devido à pequena espessura do tubo, em consideração ao resto. 5. A gente desconsidera as energias cinética e potencial. 6. Os gases de exaustão podem ser comparados ao ar. Utiliza-se as mesmas propriedades do ar para os gases. 7. Desconsiderando os efeitos de radiação. Agora, as hipóteses que a gente adotou para o escoamento externo. O regime continua permanente, as propriedades constantes, ρ e μ constante, tubo liso, desconsiderando as perdas do tubo por atrito, o tubo de parede delgada, onde a gente também desconsidera a condução de calor, desconsiderando também as energias cinética e potencial. O ar está em escoamento cruzado na parte externa do tubo, ou seja, escoamento externo, e a gente também desconsidera os efeitos de radiação. Bom, agora vamos verificar qual o regime de escoamento, se é laminar ou turbulento, no interior do tubo, ou seja, no escoamento interno. Pela hipótese 5, os gases de exaustão podem ser comparados ao do ar. Logo, utilizando a tabela A4 do livro texto do INCROPERA, para o ar há uma pressão de 1 atm, uma atmosfera, e a temperatura de 200 graus Celsius, temos as seguintes propriedades. Temos o Cp, μ, K e Prandtl. Assim, Reynolds é igual a ρVd sobre μ, calculando o Reynolds, visto que temos que a vazão máxima M ponto é igual a ρVa, substituindo no lugar do ρ, temos que o Reynolds é 4m sobre πd μ. Calculando, Reynolds é igual a 2,873 vezes 10 a 4. Como o Reynolds é maior que o Reynolds crítico, de 2,300, o escoamento é considerado turbulento no interior do tubo. Assim, como L sobre D é muito maior que 10, então se confirma que o escoamento também é um escoamento plenamente desenvolvido. Bom, como se trata de um escoamento turbulento plenamente desenvolvido, em um tubo circular liso, como é a hipótese 2, o número de nus pode ser obtido pela equação de Ditus-Doyle, considerando a condição de resfriamento no tubo, N igual a 0,3. Nusselt é igual a 0,023 vezes Reynolds elevado a 0,8 vezes Prandtl elevado a 0,3. Substituindo os valores, a gente tem que Nusselt é igual a 76. Agora, para calcular o coeficiente convectivo local no interior do tubo, a gente tem que o coeficiente convectivo é igual a Nusselt vezes a condutividade térmica sobre o diâmetro do tubo. Calculando, é igual a 409. Agora a solução da parte B, que é o coeficiente convectivo na parte externa. Pela hipótese 5, o ar em escoamento cruzado na parte externa do tubo. A gente tem os dados pela tabela A4 do livro texto, para o ar com uma pressão de 1 atmosfera, só que agora com uma temperatura de 15 graus Celsius, 288,15 Kelvin, que é a temperatura que os ventos de outono sopram no tubo. Nós temos a viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica, a condutividade térmica e Prandtl, tudo no sistema internacional. Considerando o escoamento cruzado, agora vamos calcular o Reynolds. O Reynolds é igual a ρVd sobre μ, ou
a velocidade VD sobre V, que é a viscosidade cinemática. Calculando, temos que o Reynolds é igual a 2024. Como se trata de um tubo circular, a gente vai usar a correlação de Joule-Clausius. Através da correlação, a gente obtém C e M, mediante a tabela de matrizes tubulares. Aqui está a tabela 6, que é onde a gente vê os coeficientes para a correlação de Joule-Clausius. Temos que o Reynolds é 2024, está na faixa entre 1000 a 2 vezes 10 a quinta. Temos que o C e o M são esses valores, 0,27 e 0,63. Assim, substituindo os valores na equação de Joule-Clausius, encontramos que Nust é igual a 22,19. Visto que Nust é igual pela equação de Joule-Clausius, que Nust é igual a C vezes Reynolds elevado a M vezes Prandtl elevado a N vezes o Prandtl sobre o Prandtl do interior. Prandtl do escoamento externo sobre o Prandtl do escoamento interno elevado a 1/4. Com o Nust calculado, a gente pode calcular o coeficiente convectivo externo, que é Nust vezes a condutividade térmica sobre D. O coeficiente convectivo externo é igual a 93,6. Agora temos a solução da parte C. A solução da parte C é qual a temperatura que os gases de exaustão vão chegar no final do tubo. Comprimento igual a L igual a 20 metros. A gente pode considerar a condutividade térmica, né? Dessa forma, fazendo uma analogia ao método de resolução de resistências elétricas. O inverso do coeficiente convectivo global é igual à soma dos inversos do coeficiente convectivo externo e interno. Temos que o coeficiente global é igual a 76,17 watt por metro quadrado Kelvin. A temperatura de saída do gás pode ser determinada pela equação abaixo, mediante que o perímetro é igual a πd. Logo, temos a equação, que a temperatura infinita, T infinito, menos a temperatura média final, sobre T infinito menos a temperatura média inicial, é igual a E exponencial elevado a menos P, que é o perímetro, UL, sobre M vezes CP. Substituindo os valores, a gente tem que 15 menos T médio no final, sobre 15 menos 200 é igual a 0,00779066. Isso nos dá o valor da temperatura média na saída de 15,014 graus Celsius. Aproximadamente 15 graus Celsius, como era de se esperar, né? Como o comprimento é muito grande, a tendência é que os gases de exaustão eles sairiam com a mesma temperatura dos ventos de outono, né? Chegaria a um equilíbrio térmico. Agora, supondo que o comprimento do tubo varie para L igual a 10 metros e L igual a 2,5 metros. Como as condições continuam as mesmas, tanto no escoamento interno quanto no externo, os coeficientes convectivos externos e internos permanecem inalterados. Utilizando a mesma equação para o caso 1, em que L é igual a 10 metros, a gente encontra que a temperatura média na saída, se os tubos tivessem 10 metros de comprimento, seria 16,63. Ou seja, a temperatura estaria maior um pouco, visto que a gente encontrou que era 15 graus Celsius, como já era de se esperar. No caso 2, para L igual a 2,5 metros, aqui, ó, calculando, a gente acha que a temperatura média na saída seria de 71,72 graus Celsius. Mesma coisa, o comprimento
diminuiu a tendência que os gases de exaustão iria resfriar menos. Isso, obrigado.